O que define satanismo? Quem assiste séries ou aprecia filmes de terror, vez ou outra se depara com personagens para lá de esquisitos e ritos terríveis, nos fazendo perguntar: mas o que é isso? De onde vêm essas ideias? E muitos se perguntam se existem tais coisas na Umbanda. Como o assunto é longo, teremos de dividir em 2 blocos. Para conhecer melhor alguns personagens célebres, outro para distinguir o que é de fato satanismo. No satanismo, há o culto e adoração a entidades que se contrapõem a Deus, suas leis naturais, sua criação. Ou seja, tudo que vai contra ou combate a Deus seria satanista. Para vertentes cristãs e muçulmanas, ou seja, aqueles que vieram da mesma origem, a principal figura que se opõe a Deus é Satã, o famoso anjo que se rebelou contra seu Criador e foi expulso para as regiões infernais, de onde comanda seus exércitos. Essa dualidade luz e sombra não foi criação judaica nem muçulmana. Sua origem mais remota vem da antiga Pérsia, criando aquilo que chamamos hoje de maniqueísmo. Não se assuste com a palavra. Maniqueísmo é quando 2 forças lutam o tempo todo uma contra a outra. Na antiga Pérsia, havia um deus do bem e da luz, sempre combatendo as forças do mal, da escuridão. Isso passou para antigas religiões, inclusive chegando no cristianismo. Essa rivalidade espiritual entranhou-se nas mentes dos persas, na religiosidade, em todos os aspectos de nossa cultura. Por exemplo, quando 2 times combatem um ao outro nas arenas, na política, quando um partido é bom e outro detestado, e por aí vai. Essa ideia faz com que o oponente demonize quem não pertença à sua cultura, criando polarizações desmedidas e o fim do diálogo construtivo. Observando bem, pelo que vimos, os conceitos persas ainda vivem firmes e fortes em nosso tempo. Mas vamos voltar ao satanismo. Para começo de conversa, suas práticas não nasceram na África ou nas Américas, como muitos pensam, já que seus povos desconheciam essa dualidade entre Deus e Satã. Por mais incompreendidas sejam essas religiões naturalistas que lidavam com a fertilidade como algo natural, o que de fato é. Mas satanismo, como conhecemos, nasceu e prosperou na Europa, especialmente no século XVI, nas suas cortes, que viam um modo de satisfazer seus caprichos. Nessas cortes prosperaram feiticeiros que atendiam à baixa espiritualidade, com poções abortivas, poções de amor, venenos e todas as bizarrices típicas desses cultos que todos conhecemos, mas vamos nos abster de comentar aqui. Assim como havia feiticeiros interessados em atender aos piores pedidos de seus clientes, servindo a espíritos inferiores com práticas desumanas, muitos reis, nobres e religiosos de várias épocas perseguiam quem fosse diferente ou se opusesse aos poderosos de seu tempo. Para exercer seu domínio, passaram a perseguir médiuns para que ninguém os escutasse. A sexualidade natural passou a ser demoníaca para controlar o nascimento de filhos ilegítimos nas famílias ou a própria liberdade feminina. A leitura dos clássicos gregos, que abriam as mentes ao pensamento livre, passou a ser proibida
e suas obras queimadas como heresia. Cartomantes, ciganos, médiuns, alguns cultos livres, como é o espírito afrodescendente, foram considerados satânicos pelos senhores de engenho. E até hoje, mal vistos por muitas pessoas que desconhecem sua origem e lutam pela preservação de uma cultura ancestral. Assim como existe uma filosofia por trás do satanismo que busca a libertação do ser humano de tudo que lhe é negado, vamos destacar um satanismo religioso que muitas vezes será aquilo que conhecemos na ficção dos filmes de terror, onde a simples busca da liberdade da alma e talvez da própria felicidade se volta a uma prática hedonista que é simplesmente a busca do prazer sem limite, muitas vezes esbarrando no vampirismo espiritual e na crueldade, ignorando a existência de outro ser humano ou outro ser vivo. Enquanto alguns discutem as muitas vertentes que surgiram a partir do satanismo, se ele é positivo ou não, de fato acaba sendo uma prática egoísta e, com isso, nos afastando do conceito de compaixão existente nas demais religiões. E como umbandistas, entendemos algo muito simples: a caminhada se faz pela luz ou pela sombra. A escolha sagrada do livre-arbítrio acaba sendo nosso futuro. Muito obrigada por ter assistido o nosso vídeo. Não esqueça de ativar o sininho e se inscrever. Até a próxima semana!